Então, bem, pessoal, boa tarde. Essa é a nossa última mesa redonda desse nosso evento, né, o Design em Foco, que é uma série de palestras que nós fizemos ao longo do semestre, né? O foco principalmente eram os alunos do ENAD, mas também todos os alunos do curso de design, até para conhecerem as áreas, né? Conhecerem um pouco também os professores, conhecerem profissionais do mercado, né? Professores de outras instituições, então tivemos vários convidados aí, e nós hoje teremos a mesa sobre gestão de design, né? Seriam 3 palestrantes, mas infelizmente Diogo, nosso outro convidado, adoeceu, ele realmente está sem condições de participar hoje, e nós teremos, então, a professora Glenda e Rivaldo. Eu vou fazer uma breve apresentação sobre eles, né? A professora Glenda Cabral, ela é formada em desenho industrial, projeto de produto, né? É o nome do nosso curso há muito tempo atrás. Eu também sou formada em desenho industrial, que depois virou design de produto, né? Pelo curso da UFPE, em Recife, no ano 2004. Em 2008, também tornou-se mestre em design, também pela UFPE, tendo como foco da pesquisa a gestão do design, né? A área que ela atua, inclusive, no nosso curso, dando aula, né, para quem não pagou ainda a disciplina com ela, futuramente vocês podem pagar, né? Da graduação à formação profissional e acadêmica, ela trabalhou em vários laboratórios, né, do curso de design da UFPE de Recife, tanto na área de ergonomia, de projetação de produtos, ambos com enfoques na indústria, né? Um deles também trabalhou com intervenção em comunidades artesãs. Em janeiro de 2009, passou a integrar o corpo docente aqui do nosso curso, né, de design do campus de Caruaru, e continua até os dias de hoje ministrando as disciplinas como projeto de graduação, gestão de design, metodologia científica, desenho de observação, tá? Possui muitas monografias orientadas sobre o tema de gestão, então, futuramente aí, né, as pessoas que gostarem dessa área do design, quiserem orientação de TCC com a professora Glenda, principalmente nos nichos mercadológicos, né, diversos, artigos publicados dentro do tema. Atualmente tem se debruçado sobre pesquisas na área de design antropológico e design participativo, né? E nosso outro convidado é Rivaldo Miranda, né? Rivaldo é designer gráfico e publicitário, graduado em design aqui pela UFPE, né, no nosso campus acadêmico do Agreste, atuou em várias agências de publicidade como diretor de criação, diretor de arte, redator, desenvolveu campanhas para rádio, televisão e meios impressos também. Atualmente é profissional liberal na área de design estratégico, com foco em identidade visual, sinalização e produção gráfica, além de sócio e responsável pela gestão de marca e comunicação da clínica veterinária Pelo e Pele, aí em Caruaru, né, Rivaldo, se não estiver enganada. Seus interesses de pesquisas concentram-se nos impactos de aceleração social, das tecnologias digitais sobre os processos criativos e o pensamento crítico, especialmente nas interseções entre design, comunicação e inteligência artificial. Então, cada palestrante tem aí o seu tempo para apresentar, né? A nossa palestra aqui vai, né, o nosso tempo de evento vai aqui das 17 até as 19, então vocês podem falar aí o tempo que 30, 40 minutos, e depois a gente pode abrir para perguntas, comentários, se os alunos quiserem também trazer experiências, né? A gente abre para esse bate-papo, tá certo? Então, eu não sei qual de vocês quer começar. Rivaldo quer começar? A Glenda quer começar? Vocês ficam à vontade aí para quem quiser iniciar. Glenda, seu microfone está fechado. Desculpa. Quer começar, Glenda? Pode ser. Assim, a minha parte é mais acadêmica, aí eu não sei se talvez seja mais Não, interessante. então começa com você mesmo. Aí fica a parte mais interessante com o Rivaldo. Eu acho interessante porque aí você vai trazer mais a questão conceitual, que eu acho que é importante. Traz essa primeira parte acadêmica e depois o Rivaldo vai trazendo as experiências, né, práticas do processo aí. O natural das coisas, né? Primeiro a gente aprende e depois a gente faz. Mas olha, Prática. deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês.
meu computador está pedindo arrego, coitado. Ai, como é que eu faço aqui para compartilhar a tela? Tu vai nesse computadorzinho que tem uma setinha, aí embaixo, tá vendo o menu de botões? Tem um computador com uma setinha. É aí. A pessoa que não é da parte de tecnologia, né? Aí tem Rivaldo aí da parte de tecnologia, enfim, arrasando e eu aqui, penando. Apareceu para vocês, gente? Sim. Vocês estão Pra mim vendo, ainda... pessoal? Aqui tá ok. Bom, então deixa eu... Tá? Bom, como o Sof já falou, né, eu já pesquiso na área de gestão de design há muitos anos. Eu comecei por volta de 2004, 2005, enquanto não tinha ainda aqui no Brasil muita teoria. A gente, basicamente, toda a teoria que a gente tinha sobre gestão de design vinha do sul do país e de cursos de engenharia, de produção, principalmente, e eram algumas dissertações e algumas teses. Uma delas, inclusive, virou livro, né, que foi a da Rosane Martins, e foi uma das que me deu o suporte para fazer minha pesquisa. Aqui a gente vai falar um pouco de como surgiu a gestão de design, porque, assim, a gente pensa, né, que a gestão de design ela já nasce com esse nome, mas não. A gente teve um processo aí de um gap muito grande, na verdade, de separação, inclusive, não só, obviamente, mas do design em si, em relação às indústrias, que eu acho que foi o grande problema, né, para a gente não compreender esse meio empresarial, e esse meio empresarial também, do lado deles, né, não compreenderem muito o que a gente faz. Tem, inclusive, esse material, esse texto, né, no livro de Johnny Moraes, análise do design brasileiro entre a mimese e a mestiçagem, falando sobre esse gap. E aí a gente desenvolveu muito mais academicamente. Contudo, no âmbito ainda da indústria, né, que foi onde realmente foi o nascedor mesmo da gestão de design, a gente teve as primeiras expressões que não eram ainda com o termo gestão de design, mas eram já expressões da prática, né, da aplicação de alguma gestão voltada realmente para o processo de criação. E aí, Burdick traz que teve início, né, no século XX, com o Peter Behrens, em seu trabalho, tá? Eu nunca sei o nome dessa empresa, tá? E como diretor artístico, ele criou tanto os desenhos dos produtos, mas também de toda a fábrica, tudo que remetia à identidade visual da fábrica, né? Ele, sozinho, ele tentou ter uma coerência visual para que os clientes, né, os consumidores e também as pessoas que trabalhavam na fábrica percebessem essa identidade como um todo. Aí já tem uma condensação de atividades, de processos de criação, para atrair, né, para o âmbito do resultado final, essa harmonia entre o que era feito, quem era feito, ou seja, da fábrica em si, né, da indústria em si, ao qual ele carregava o nome. Então, desde os produtos, as ações para os funcionários, identidade, desenhos publicitários, considerando a projetação e a imagem da organização sobre o público de uma maneira bem harmoniosa, bem coesa, coerente, e essa foi, segundo o autor, né, foi uma das primeiras expressões. E a gente também tem, em 1966, com o britânico Michael Farr, algumas reflexões sobre como ele poderia ser trabalhado nesse nível empresarial.
E a partir daí, então, surgiram os primeiros checklists, né, para controle de processos auxílio de tomada de decisão dessas empresas, e de forma sistemática. Esses checklists, eles foram montados, inclusive no livro, ele detalha mais isso, por profissionais de várias áreas. Então, vários profissionais, eles, junto com o Michael Farr, eles criaram esse checklist para acompanhar o processo do início ao fim. E aí a gente já vê também um pouco da questão da cocriação, né, ou do design participativo, quando a gente tem a, a inserção dos profissionais de outras áreas de conhecimento para realizar atividades que são voltadas para o design. Na prova do ENAD, inclusive, essa foi a questão que eu, inclusive, peguei para vocês para trazer mais à frente, né, no final dessa apresentação, se fala já no termo gestão de design. Então, não é algo recente, realmente. Aqui no Brasil, como eu falei, chegou por volta de 2004, 2005, mas, como eu disse ainda, não em design, mas em outras áreas de conhecimento. No mundo, a gente já estava amadurecendo melhor essa ideia. Eletricistas, só fiz aqui me dando dicas. E aí, o livro que eu lembro que eu vi, né, em português sobre gestão de design, foi o livro Gestão de Design do Centro Português de Design. Mas ele é um livro que, assim, é um livro histórico já, porque ele já está muito defasado em relação a tudo que se desenvolveu após, né, esse boom da gestão de design aqui no Brasil, em 2005. E aí, no mundo, estava se falando a respeito, inclusive falando-se também sobre design estratégico e design de serviços. Eu não estou lembrada agora do nome dele, é um professor italiano, que ele foi da Escola Técnica de Milão. Atualmente ele não está mais lá, ele está em uma outra cidade da Itália, mas ele foi uma das primeiras pessoas em entrevista que falou esse termo aqui no Brasil. E aí a gestão de design como conceito, né, surgiu na década de 70 nos Estados Unidos, definido pelo Bill Hannon, no âmbito de Massachusetts College of Art, com a criação do Design Management Institute, e posteriormente foram envolvidos vários modelos de gestão, entre os quais o modelo denominado Escada de Design, o Centro Dinamarquês de Design, a parte também do qual foi elaborado pelo Bostra, também não vou saber falar. O modelo de escada de gestão de design, seguindo essa inserção do design na cultura organizacional dessas empresas. E eu quero chamar bastante a atenção de vocês para isso, porque essa como questão de ENAD, ela pode ser uma pegadinha. Que existe essa escada da gestão, da gestão do design, que é o quanto vai se inserir no design, essa cultura organizacional, e existem os níveis da gestão de design, que é o que a teoria, a maior parte dos livros de design publicados aqui no Brasil tem. Então, nessa escadinha seria iniciar, às vezes, por alguma empresa que ela não tem gestão de design nenhuma, muitas vezes sequer ela tem conhecimento sobre como ela pode se beneficiar do design, então, assim, fica muito difícil a gente implementar já algo sobre gestão de design se não tem nem o próprio design dentro da organização.
eu não estou falando nem do profissional, não é o designer, é o amadurecimento para necessidade de se ter o design como estratégia, do seu negócio. Depois vem esse segundo nível desses estágios, que é a gestão de design no nível projetual, onde a gente já encontra uma semelhança com os 3 níveis de gestão de design. Eu diria que esse segundo nível aqui dos estágios, que é o nível projetual, é o nível que a gente chama, na teoria, de nível operacional. Vou mostrar também mais à frente para vocês. Que é onde se entra realmente para projetar algo para aquela empresa, independente do ramo dela, independente da ênfase dela, se é de moda, gráfica ou produto. No âmbito de produto, né, que eu tenho mais conhecimento, seria a projetação de artefatos. Então, a gente entra basicamente para projetar um artefato e depois a gente sai. A gente não fica em cena da organização. Então, essa gestão ainda é uma gestão muito precária, até porque, quando a gente pensa em design, a gente pensa em várias especialidades que hoje em dia existem, né, do design. E quando a gente vai projetar alguma coisa, a gente precisa, muitas vezes, que outras especialidades do design se envolvam também. E aí, a gestão dessas especialidades é fundamental para que o que a gente está projetando naquele momento saia para o mercado e para o consumidor final, né, de uma maneira também coesa e harmônica. Dando o exemplo também de um artefato, a gente pode ter uma coisa que aconteceu certa vez com a gente no laboratório, em que nós projetamos alguns copos com estampas voltadas para o movimento armorial. Fomos a equipe de design, né, o laboratório de design que foi designado para projetar o produto, e outra equipe de design foi designada para projetar a embalagem e a luva da embalagem, que é a luva da embalagem, para quem não sabe, né, são as imagens, como se fosse um rótulo da embalagem. E essa outra agência não pegou o conceito movimento armorial e colocou uma informação completamente diferente nessa luva desse produto. Ou seja, a informação que estava na embalagem não conversava com o design do artefato que tinha projetado em relação ao movimento armorial. E isso, assim, no final das contas, não deu certo, porque o consumidor, ele percebe que a estética das coisas, por não conversarem, fica mais complexa na compreensão dele. E nessa complexidade, ele termina rejeitando. Nesse terceiro estágio, a gente poderia chamar que já seria um nível parecido ao nível o nível tático da gestão de design, que é o nível funcional, onde o designer está ali para auxiliar realmente a organização a se abrir para o design e auxiliar os projetos de design, tentando mover os recursos necessários para que esse projeto aconteça também de uma forma harmoniosa e que tenha tudo que é importante, né? Inclusive, a inserção de outros profissionais de áreas que podem ter a necessidade, que a gente pode ter a necessidade de começar, de empreender para poder, de trazer para perto, né, para a gente poder projetar de uma maneira não só coerente, nem coesa, mas também de uma maneira que fique viável para a organização. E, por fim, o design, como a gestão de design como cultura, que aí a gente já pode ser somente no nível estratégico, onde o design ele já se aprofundou tanto que ele já foi absorvido pela organização como uma estratégia de negócios, do próprio negócio dela. Ou seja, nada sai da organização sem passar pelo crivo do design. Então, nesse quarto estágio, a gente já está nessa cultura organizacional e a gente já está na essência da organização, no DNA da organização, como
a Lígia Fascione, ela fala. E aí, algumas complicações para que a gente consiga ter essa boa comunicação do design, não só com as empresas, né, mas também com a sociedade. Primeiro que, assim, esse afastamento que a gente teve das indústrias fez com que essas empresas, independente de serem industriais ou não, elas não compreenderem o que é que a gente faz. Então, assim, muitas não sabem, né, o que nós fazemos e nem como a gente pode beneficiá-las em termos de lucratividade. E não só de lucratividade, né, mas de ter eu vou sempre falar esses termos, né, uma coerência, uma coesão entre o que ela é e o que ela comunica. Eu acho que o Nivaldo vai se aprofundar mais nesse quesito. Isso, para mim, foi um problema grande quando eu comecei a fazer a pesquisa, porque o que foi que aconteceu? Inclusive, eu fui para um evento e nesse evento eu pensei assim, não, eu vou chegar lá, eu vou conversar com os professores de lá e eu acho que as indústrias de lá, as empresas de lá vão estar muito mais abertas ao design do que nós aqui. Pensando que a gente aqui no Nordeste não culturalmente, né, não trabalhar essa questão da inovação, a gente teria essa dificuldade maior. Mas, para minha surpresa, o professor que conversou comigo lá, ele falou, olha, Glenda, a gente tem a mesma dificuldade, infelizmente, e ele falou esse termo mesmo. Ele falou assim, infelizmente, a gente primeiro tem que catequizar as empresas sobre o que nós fazemos, para que elas possam aprender o que a gente faz, para a gente poder começar a abrir uma porta para a nossa entrada. Mas ainda é difícil. Então, eu entendi que todo o Brasil ainda estava passando por essa mesma problemática. A outra problemática é que nós, designers, por termos afastados desse ambiente, a gente também a gente parou de saber se vender, né? E também parou de compreender como era que funcionava esses ambientes empresariais e industriais. Isso se tornou como eu posso dizer, eu acho que um obstáculo até maior do que as empresas, porque quando a gente sabe se vender, a gente aprende a descomplicar para as empresas, né, sobre o que a gente faz. Mas muitas vezes a gente complica mais ainda quando a gente não sabe dizer exatamente o que pode fazer pela empresa, como a gente pode trabalhar para essa empresa. E um receio que eu lembro que realmente se tinha era sobre um termo que eu acho que a maioria de vocês não vai saber o que significa, mas que a gente chamava de micreiros, que eram pessoas que sabiam mexer com os programas, né, de computador, mas que não tinham uma formação em design. Mas, porque essas pessoas, elas tinham essa competência, óbvio, muitos conseguiam fazer o trabalho muito bem, mas outros não. E até hoje isso acontece, né? Outros, a gente tem muitas agências aí que quando vão entregar, por exemplo, um projeto de identidade visual para uma organização, entrega 20, 30, 50 alternativas. Isso é um absurdo. Então, ao invés de a gente levar uma solução para a organização, a gente está levando um problema, que é a tomada de decisão. E fica mais complicado ainda, porque quando a gente leva muitas ações, o cliente, o que é que ele vai dizer? Eu quero isso aqui dessa outra, a cor dessa daqui, isso aqui, e vai montar um Frankenstein, né? Também eu acho que o Rivaldo vai se debruçar bastante sobre esse assunto, porque ele tem muita experiência no mercado, e vai poder falar de algumas situações. Mas o problema maior para que a gente se vendesse melhor para as empresas se tornou nós mesmos. Ou seja, nós designers,
passamos a não saber nos vender, às vezes, inclusive, cobrar muito barato em projetos que valeriam não sei quantos mil reais aí, e isso, para toda a classe, né, que está no mercado, isso é um problema muito grande, porque se um cliente ou uma empresa paga muito barato num projeto em que a pessoa que desenvolveu sabe da complexidade que teve desenvolver aquele projeto, a empresa simplesmente vai achar que quem está cobrando muito caro está fazendo um trabalho muito abusivo, está cobrando um valor muito abusivo, quando não é. O que é que a gente precisa ter em mente quando a gente vai fechar, né, negócios com empresas e clientes? Eu sempre recomendo, na parte de gestão de design, a gente ter um contrato onde a gente apresente todas as etapas que a gente vai perpassar, para mostrar para o cliente que não vai ser do dia para a noite que a gente vai encontrar a solução, porque a solução não caiu do céu, né? Não foi, porque você sabe desenhar, então você vai saber fazer isso muito rápido. E não é assim, sabe que não é assim. Então, nós, designers, passamos a ser, de alguma maneira, né, um problema para nós mesmos dentro do mercado de trabalho. E, por fim, a sociedade, ela não tem uma compreensão muito bem sobre o próprio termo de eles acreditam que a gente apenas adiciona, né, status ao produto. Esse carro tem um design arrojado, esse carro tem um design não sei o quê. Então, a palavra design, ela foi muito associada a status. Tem uma pesquisa da Patrícia Amorim, que foi a dissertação dela, né, no mestrado aqui em design, que ela, por 2 anos, ela pesquisou o termo design na revista Veja. A revista Veja, a agente semanal, né, então 2 anos, foi um trabalho muito árduo que ela fez, mas que ela soube publicar de uma maneira fantástica. Quem quiser procurar a dissertação dela, eu recomendo. E, inclusive, o nome da dissertação dela iniciava por Irritando Philip Stark. Philip Stark, para quem não sabe, é um dos maiores designers de produto. E por que Irritando Philip Stark? Porque ela identificou categorias para a promoção do design na revista, né, em termos de como ele era vendido, que muitas vezes ele era associado ao que não é design, né, como, por exemplo, a questão só do status, ou meramente da forma do produto. E a gente precisa entender que design é processo também. E por isso que necessita de uma gestão. E por isso a complexidade de se desenvolver um projeto de design. Então, o design ele não deve, por exemplo, chegar só ao final de um projeto para mascarar aquilo que já foi projetado pelos engenheiros ou por outras equipes e tudo mais. Não, a gente não é como eu gosto de chamar, né, uma caixinha de primeiros socorros que chama na última hora ali, depois que já aconteceu o acidente. Não, a gente tem que estar desde o início para promover o não acontecimento desse acidente. Então, eu acho que outra barreira muito grande, né, que a gente tem é como essa palavra design é associada dentro da sociedade. Inclusive, a gente tem muito termo associado a alguns tipos de serviço, como design de sobrancelhas, né, hair design, enfim, são coisas que eu não sei como eu poderia, não estou desmerecendo, pelo amor de Deus, o trabalho dessas pessoas, tá? Mas que exige um cuidado maior com essa palavra, que a gente, infelizmente, não tem. Isso complica muito. E aí, qual é a responsabilidade de um gestor de design? Primeiro, né, ele precisa criar esse ambiente favorável para que os designers possam trabalhar dentro dessas empresas, dessas indústrias,
criando, né, esse ambiente favorável para a utilização das ferramentas de uma maneira eficaz e eficiente. Eficaz de conseguir alcançar o objetivo, e eficiente, né, no menor tempo possível, com o uso de menos recursos possíveis. Permite também estabelecer mecanismos que garantam essa consistência do design e meios de atender padrões de qualidade e inovação que essas empresas buscam e necessitam. A gente não está mais em um ambiente onde a concorrência era somente a loja que estava do lado da... Não. Hoje em dia, a gente tem um mundo realmente globalizado. A gente tem pessoas com acesso a compras, né, em todo o mundo, e a concorrência, a competitividade, ela se torna muito mais complexa do que há 1, 2 décadas atrás. E aí, por isso, a gestão de design, ela precisa ser ligada, geralmente, a áreas como marketing, desenvolvimento de novos produtos, engenharia, produção. Na área de moda também, essa questão da produção é muito importante, poder saber qual a tecnologia, o maquinário que se tem. Na área gráfica, a mesma coisa, né? Quais os recursos que se tem, qual o material que é possível utilizar ali nos projetos. Então, tudo isso precisa ser visto. E quem é responsável por isso, né, é o gestor de design, muitas vezes, sem ter esse nome de gestor. Eu vou falando muito, viu, gente? Se eu passar aqui do tempo, pelo amor de Deus, me interrompa. E aí, o que foi que fez com que as empresas começassem a se voltar para abrir suas portas novamente para o design? Não para a gestão de design ainda, mas para o design, que já eu falo assim, a partir do momento que uma empresa, ela tem design, ela automaticamente, ela já tem gestão de design, mesmo que não se tenha esse termo ou essa função deliberada dentro da organização. Gerenciar esse processo já está meio que implícito ali dentro daqueles acordos. O que foi que aconteceu, né? A gente, com esse mundo globalizado, a gente teve um aumento da competitividade. Então, com a industrialização, principalmente, e o acesso a novos mercados, as empresas passaram a ter um nível de competitividade muito mais alto e capaz de ultrapassá-las mais rapidamente. A gente teve também um período em que o Brasil ele não investia em inovação. Ele só se voltou para a inovação mais ou menos ali na década, acho que dos anos 2000, mais ou menos. Eu lembro que a FINEP, inclusive, lançou um livro Brasil Inovador, com 40 cases de inovação no Brasil. E por que é importante a gente salientar essa questão da inserção da inovação no Brasil? Porque o que era que o Brasil fazia? Ele comprava máquinas de outros países que já estavam obsoletas nesses outros países, trazia aqui para o Brasil e começava a produzir o que esses países já estavam produzindo há muito mais tempo, e que, no final das contas, assim, não tinha esse grande diferencial para nós. Então, por isso que teve uma época que a gente falava muito que o que vem de fora é melhor. Então, a gente pegou muito esse gancho cultural, né, de ressaltar, principalmente, a questão da qualidade, né, dos produtos importados, porque realmente eles eram mais inovadores e eram melhores. Mas, depois dessa abertura para a inovação, a gente teve já essa abertura também ao design e essa competitividade maior também dessas nossas organizações. A necessidade, né, dessa diferenciação, que não residia apenas em lançar novos produtos no mercado, mas em como se posicionar estrategicamente de forma diferenciada nesse mercado, de forma inovadora, né, e cada vez mais inovações que fossem o máximo possível disruptivas, porque quando a gente tem uma inovação que é incremental, eu peguei meu celular aqui,
Samsung, e aí eu acabei de comprar meu celular e a Samsung já lança no mesmo mês ou no mês seguinte um novo Samsung muito próximo ao meu, mas que tem uma câmera com uma qualidade muito melhor. E aí poxa, caramba, eu poderia ter esperado mais, mas isso sempre vai acontecer com inovações incrementais, porque as empresas, as outras competidoras de mercado, desse mercado aí de celular, rapidamente iriam chegar nesse nível de câmera também. Então, é uma inovação incremental. A necessidade de diferenciação, ela é algo que é necessário, mas que o máximo possível a gente deve, até nesse sentido, assim, catequizar um pouco a empresa, ela investir um pouco mais em inovação para que ela possa não ficar nesse oceano vermelho cheio de tubarões, né? Que aí já estou trazendo também outro livro, que é A Estratégia do Oceano Azul, mas aí fica uma outra oportunidade. E a busca por novas oportunidades, onde a gente tem realmente o retorno do design a esses ambientes industriais e empresariais e a complexidade também de design, tanto da empresa, né, quanto do design, e lidar com múltiplas especialidades da área, se abrir também para uma gestão mais integrada e consoante tanto com a missão, quanto com a visão e os valores da organização, proporcionando a necessidade de uma gestão mais harmônica entre todos esses agentes. A gente tem que entender que qualquer organização, ela tem a sua missão, a sua visão e os seus valores. E é algo que está na cultura organizacional e na identidade dela, como se fosse a personalidade dela. Então, essa personalidade, ela precisa se mostrar enquanto como se fosse uma digital, que só ela, da forma, tenha, né? Então, a gente compreender dentro dessas organizações esses três, no mínimo, né, esses três aspectos, é fundamental também para uma gestão coesa, harmônica e coerente. Alguns obstáculos para a entrada do design, da gestão de design nas empresas. Primeiro, a falta de orientação da empresa em relação à sua estratégia, ela não saber para onde ela quer ir, não saber estrategicamente o que ela quer, né? Então, o que acarreta em ideias por preço sobre o produto, serviço ou o mercado em que ela está inserida. Às vezes ela nem conhece direito o mercado. E a gente está nesse âmbito, por sermos estratégicos também, né, na nossa essência, criativos, estratégicos e inovadores, a gente poder auxiliar essas organizações a reconhecer ou conhecer a sua estratégia de fato, ou qual deve ser a sua estratégia de fato. Isso vai demandar um estudo muito grande de quem está à frente desse projeto dentro da organização. Às vezes, a concentração também da empresa em uma determinada eficácia produtiva também pode impedir que inovações sejam vistas, porque inovar requer pisar em um ambiente que, muitas vezes, poucas pessoas ou ninguém pisou. E isso dá medo e isso pode realmente não dar certo. Então, isso também é uma outra questão a se vencer. Deficiência na comunicação interna, a gente precisa permear, inclusive, essa questão que eu trouxe para vocês, fala sobre isso, a gente precisa permear pelos vários lugares da organização, para que a gente, ainda nessa comunicação, o que é que a gente pode transmitir de uma maneira também harmônica. Às vezes também organizações extremamente burocráticas de gestão, que são aquelas organizações que têm um organograma muito vertical, e aí, para tomada de decisão, a gente tem que falar para o nosso chefe falar para o chefe dele, para o chefe dele falar para outro chefe. Isso vai demorar tanto que a tomada de decisão já perdeu aí o gap do mercado. Às vezes, pouco nenhuma familiaridade com a empresa, da empresa com o design. Eu trouxe esse gráfico aqui, que eu, na época, né, que eu estava fazendo o mestrado, eu construí
como base tanto no modelo de gestão de design que eu estava investigando, que eu estava estudando, né? Foi da foi a CIV, Companhia de Vidros, aqui de Pernambuco, na época dos Brenan. E uma das coisas que a gente observou, eu falo a gente porque eu e a minha orientadora, né, as orientadoras de duas, graças a Deus, e um orientador, a gente percebeu que a porta de entrada para o design nessas organizações é a inovação. Por quê? Por conta dessa relação entre o mercado e as indústrias de produtos de consumo. Aqui tem de uso, porque na época eu não pude usar um produto de consumo, porque eu não tinha ainda na literatura como me referir. Tudo que tem uma referência, então eu não tinha como. Mas é a mesma coisa que produtos de consumo. Então, o mercado, ele lança produtos de consumo ou serviços para esse grupo, e esse grupo responde com a aceitação ou não daquilo que foi lançado. Então, se foi sucesso, maravilha, mantém-se. Se não foi, volta para fazer novas investigações, saber o que a gente pode melhorar, ou se realmente é o caso, e retirar aquilo e investir em outras estratégias. E aí a inovação, inicialmente, começava muito pelo estudo de sustentabilidade e tentar tornar mais eficiente para ter um preço um pouco mais baixo do que as concorrentes. Trabalhar a qualidade, isso era muito importante, principalmente quando a inovação surgiu aqui no Brasil. E as máquinas começaram a não só virem de uma maneira também inovadora, né? Ou seja, não eram mais máquinas obsoletas de outros países, mas máquinas compradas com tecnologia de ponta e diferenciação. E aí foi essa porta do design que deu a oportunidade do surgimento da gestão desse design, que inicialmente dentro dessas organizações, dessas indústrias de produtos de consumo, era muito mais voltada para os artefatos, para o trabalho da imagem corporativa, para o trabalho sobre o processo de produção, o processo também de desenvolvimento, né, do criativo, né, desses artefatos ou serviços. E aí, quem é o responsável pela gestão de design? Não está aparecendo aqui para vocês, mas, perdão, passou. Esse primeiro aqui é o engenheiro de produção, esses segundos aqui são o setor de marketing, e esse aqui é o designer. E aí fica aquela questão, né? Quem é que deve ser responsável pela gestão de design, num projeto de design, ou num processo de design para uma organização, uma empresa ou uma indústria? E aí eu falo, assim, que realmente é muito difícil a gente dizer, e por isso depende do quanto a empresa ela está ao design, a presença de um designer em seu grupo de colaboradores, ou seja, contratando esse designer para fazer parte do seu grupo, ou até que o setor de design dentro da própria organização, o que não é fácil, tá? Nenhuma dessas duas coisas que eu falei é fácil. E qual é a abertura que este tem para tomar decisões no que se refere ao uso do próprio design? Ou seja, qual é a abertura que esse colaborador tem para tomar essas decisões de design como estratégia de negócio dessa empresa? Quando eu coloco, pode ser um engenheiro aqui de produção, que a empresa, por ela não entender muito bem ainda o que a gente faz, no primeiro momento, ela pega alguém de confiança da própria organização, de algum setor dela, e coloca para gerenciar esse processo de design. E aí, isso pode acontecer de ser uma pessoa de uma outra área do conhecimento. A partir do momento que a gente começa a mostrar serviço, que é como é que a gente conversa com a organização, né, com a empresa ou com a indústria, com o bolso dela. Dando lucro, maravilha, está dando lucro. Então, ela vai se abrir cada vez mais ao que a gente está fazendo. E cada vez mais
confiar no nosso trabalho. E assim ela vai se abrindo a possibilidade da inserção, não só do design do seu negócio, mas uma ou um designer dentro do seu corpo de colaboradores. E, posteriormente, talvez até de um setor de design dentro dessa organização. Então, não estranhem se vocês forem projetar alguma coisa para uma empresa, uma organização, ou uma indústria de produtos ou serviços, que a gestão do design tenha sido designada a um outro profissional. E aí a gente tem os níveis da gestão do design que são separados, basicamente, tudo de tudo, porque eles acontecem de uma maneira meio concomitante. Passei do tempo, fiz. Estou no tempo ainda, né? Bom, já estou quase terminando. Então, a gente tem aquilo que lá no início eu falei, né? Que a prova do ENAD colocou como estágio funcional, esse nível operacional, onde o designer, ele cria valor sobre a oferta da organização, ou seja, sobre o que ela oferece para o mercado. E, então, ele está muito mais voltado à projetação, né, de algo para a organização. Nesse nível tático, o designer ele já está ali criando valor sobre as funções de suporte para que outros designers possam atuar, em particularmente, né, sobre a mobilização dos recursos que sejam necessários para que o design ele possa ter um sucesso no final, todo o processo. Então, esse nível tático é uma pessoa que vai mexer essas engrenagens todas para que tudo que seja necessário ao projeto esteja às mãos de quem está à frente desse projeto. Desde contratação de pessoas, desde recursos financeiros, recursos tecnológicos, recursos de matéria-prima, e o nível estratégico, que a maior parte dos autores fala que é o nível mais difícil de se inserir dentro da organização. Ele cria valor sobre o ambiente empresarial ou a função transformadora desse para a organização. Já é um nível muito mais voltado para a busca dessa visão, ou seja, como é que essa organização quer estar lá na frente? Como ela quer, qual é o mercado que ela quer adentrar? E a partir dessas percepções de futuro, a gente já tem nesse nível estratégico a possibilidade de uma conversa com a organização muito mais voltada para essas mudanças que vão mexer aí com a base realmente organizacional, né, com todo o negócio da empresa. Esse gráfico aqui, ele mostra de uma maneira mais sintetizada e simplificada a aplicação desses níveis dentro de uma organização e dentro do mercado. Aqui ele está como se fosse uma elipse, mas, como uma elipse, mas é um gráfico assim, que eu já gostaria, inclusive, da possibilidade de alguém me ajudar a transformar em uma espiral, porque é uma espiral sempre. O que acontece? A gente tem do lado direito a empresa, tanto com a parte de produção, né, de execução, quanto a parte de pesquisa e desenvolvimento. E do lado esquerdo tem o mercado e a gente tem o consumidor final. Então, tudo que a empresa faz, porque existe uma necessidade de mercado, uma demanda de mercado. E aí ela cria esse projeto, né, esse produto, esse artefato, esse serviço, e ela lança no mercado. O mercado, ele vai se configurar não só para receber o que está vindo dessa empresa, mas para enviar para esse consumidor ou essa comunicação entre empresa e consumidor, muitas vezes, quando a gente tem, muitas vezes,
processadores, a gente está produzindo alguma coisa que ainda não é que vai para o consumidor final, obviamente, mas que também vai passar por um lojista que vai expor esses nossos artefatos ou serviços a esse consumidor final. Resposta do consumidor final, aceitou ou não aceitou? Aceitando, a organização ela continua com essa estratégia, não aceitando, já modifica. Mas percebam que o nível estratégico, ele está tanto interno quanto externamente à empresa, porque ele precisa estar sempre com um olhar para o lado de fora também dessa organização, para saber o que é que está acontecendo. O nível tático, ele está muito mais voltado para dentro da organização, mas ele começa já quando essas estratégias elas são lançadas e ele precisa mobilizar os recursos necessários para que o nível operacional possa executar essa estratégia. E aí o nível operacional ele fica muito dentro da organização, o que não quer dizer, tá, que o nível operacional ele faça pesquisas externas. A gente precisa dessas pesquisas externas. A gente não projeta só dentro de uma sala aqui, quadrada, com um computador e revistinhas. Não, faz pesquisa de mercado, faz pesquisa com o consumidor, tem outras técnicas de pesquisa, como observação participante, a gente tem também outras técnicas de pesquisa de outras áreas de conhecimento, inclusive da antropologia também. E aí, finalizando essa parte assim, da inserção dessa jornada aí, né, do designer, quando ele entra como projetista, até ele chegar nesse nível estratégico, esse gráfico que ali já Passione, também não está aparecendo o nome daqui, mas está bem aqui embaixo. Está bem aqui embaixo. Que esses estágios onde a gente começa por projetos, depois, às vezes, a organização lança programas de design, onde a gente tem um programa dentro da empresa voltado à execução de alguma estratégia de design, depois a gente começa a ter uma intenção maior nessa essência da organização, com políticas de fato de design, até a gente chegar nesse nível da estratégia de design, onde a gente conversa não só com a organização, mas com quem ela quer ser, e a filosofia do design, que é quando toda organização, ela já não se vê mais sem o design. O design passa a fazer parte da identidade dela, da identidade enquanto como se fosse uma pessoa, né, da personalidade dela. E aí eu trouxe essa questão aqui, 31, do ENAD, tá? Já estou finalizando, essa é o último slide, onde, com aquele texto inicial, né, eles trazem aqui os 4 estágios, que é o primeiro estágio, que é o DM1, que é a ausência da gestão de design, onde o design é utilizado de maneira esporádica, descontinuada, com pouco conhecimento disponível para lidar com as atividades do setor em que ele está ali atuando. Então, é aquela coisa, a organização contrata, mas ela não cria um atendimento fidedigno, né? A gente não tem um atendimento esporádico que a gente faz, mas que a gente sai ali e a organização continua a vida dela e a gente continua a vida da gente. E esse segundo, né, DM2, que seria mais ou menos já o nível operacional, onde a gestão de design está no nível projetual, o design não é reconhecido como uma ferramenta para inovação ainda de produtos, porque a organização ainda não tem essa abertura total, então ela tem medo de inovar, né, com medo de fracassar. Em vez disso, ele é usado para auxiliar em marketing e agrega valor por meio de aspecto visual, produto, embalagem e identidade. Ou seja, a gente já chega no final do processo. Já esse gestão de design em nível funcional, que seria mais ou menos o que a gente chama de nível tático, que é esse DM3, o indivíduo ou um departamento tem a responsabilidade formal por fazer a gestão desse design. E ele atua como uma interface para designers, outros departamentos, bem como gestores da empresa. Ou seja, a gente
esse gestor, ele é como se fosse um intermediário, comunicação entre o design e os demais departamentos. E aí é como eu falei, essa pessoa pode ser inicialmente uma pessoa de uma outra área do conhecimento, mas que seja de confiança da organização, mas depois, com o passar do tempo, a gente vai ganhando essa confiança da organização e a gente consegue, talvez, inserir aí um designer ou uma designer mesmo para gerenciar esse nível tático. E, por fim, um nível mais avançado, que seria considerado o nível estratégico da gestão de design, que é o nível do design de cultura, que é o DM4. A alta administração e outros departamentos são intimamente envolvidos com o design. Que parte da estratégia do negócio, dos negócios da empresa, ela já é inerente à atividade do design, ou seja, a empresa ela já se abriu completamente aí ao design. E aí vem a questão. Com base nessas informações apresentadas, qual é o correto afirmar? A. DM2 apresenta característica a desarticulação do design, embora o fato do design estar vinculado ao departamento de marketing e possa ser considerado uma forma estruturante de gestão. B. DM2 apresenta intencionalidade do projeto, também estruturante da dinâmica empresarial, característica imprescindível é a efetivação da inovação. Aí a gente já está dando alguns spoilers, né? DM3 contempla as empresas que utilizam o design como elemento articulador em determinados departamentos, que está presente em projetos fortemente orientados pela inovação. DM4 refere-se às empresas em que o design é utilizado de forma transversal e articulada, as quais têm, portanto, uma visão estratégica global e orientada pela inovação. E, novamente, aqui, o DM4 caracteriza-se pela utilização do design como finalização projetual no âmbito dos departamentos responsáveis pela comunicação e como resposta às demandas de negócio. Eu queria saber de vocês aqui, se vocês já têm alguma ideia de qual seria a resposta correta. Alguém quer chutar aí? E o porquê? Só que ainda estou em tempo, eu já tenho que passar. Se quiser dar a resposta, Glenda, ninguém se posicionou. Ninguém se posicionou. Então, vamos lá. A DM2, a gente já tem aqui um ponto que não condiz com a realidade, né? Apresenta características de desarticulação do design, embora o fato do design está vinculado ao departamento de marketing ser considerado uma forma estruturante de gestão. Ela pode ser uma forma estruturante de gestão, mas essa característica de desarticulação do design, ela está muito mais dentro do DM1. A gente poderia considerar, talvez, essa ainda uma resposta correta, porque o design ainda não foi inserido na organização, né? Ele está ali de maneira esporádica. A segunda resposta, B, apresenta a DM2, apresenta a intencionalidade do projeto como elemento estruturante da dinâmica empresarial, característica imprescindível à ativação da inovação. Aqui a gente ainda não tem abertura para inovação, na DM2 a gente ainda não tem. A gente está lá como projetista e a gente não tem essa abertura estratégica. Letra C, DM3, contempla as empresas que utilizam o design como elemento articulador em determinados departamentos, que está presente em projetos fortemente orientados pela inovação. O erro está exatamente nesse final. Ela não está fortemente orientada ainda para a inovação, ela está fortemente orientada ao auxílio do design, mas daí a auxiliar a organização de compreender que ela precisa inovar ainda não é função do DM3. E aí a letra D é a que realmente é a correta pelo seguinte,
elas se referem, né, às empresas em design, ele é articulado de forma transversal, ou seja, se comunica de uma maneira completamente dinâmica dentro da organização, articulada também dentro da organização, as quais têm, portanto, uma visão, assim, nesse campo, estratégica global e com uma orientação já voltada realmente para a inovação. E por que a EDA está incorreta? Porque a DM4, ela não tem como base só a finalização do projeto. Aí ficaria para o DM2, que fica nessa finalização de projeto. Mas nessa parte estratégica mesmo seria a DM4. Então, a resposta correta seria a DM4. Eduardo até colocou aí no chat, ó, e ela acertou a questão. Letra D. Olha aí, maravilha. Parabéns, Eduarda. E é isso, obrigada, gente. Glenda. Muito obrigada. Vocês. Foi excelente. Até eu que não entendo muito de gestão, aprendi um bocado agora. A Samara levantou a mão e Paulo. Então, vamos pela ordem. Primeiro, Samara. Caraca, que apresentação. Samara levantou sem querer. Paulo, então. É porque eu acho que o pessoal queria bater palma. Para bater palma é nos emojis, gente. Não é na mãozinha, não. Essa mãozinha aí é para levantar quando quer fazer pergunta. Então, muito obrigada, Glenda, foi excelente. Depois a gente vai comentando. Se vocês quiserem depois perguntar alguma coisa, o pessoal pode ir escrevendo aí no chat também. Então, eu vou passar a palavra para Rivaldo. Oi? Eu peço perdão por ter me alongado, Rivaldo, agora que eu vi. Não, mas está tudo ótimo. Preocupe, Temos tempo. Foi excelente, temos tempo. Pronto, então eu vou passar a palavra para Rivaldo aí fazer a apresentação dele, né? Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? É um prazer enorme, né? Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, né? Eu fui aluna das duas professoras e Glenda foi minha orientadora, inclusive, dentro do meu projeto, que tem uma relação muito grande com a parte de gestão, né? Com a parte de gestão e design. E o que é que eu fiz? Eu recebi o material de Glenda, né? Algumas provas, do qual eu dei uma lida, e dentro do que foi conversado, dentro do que foi passado, foi visto nessas provas, que são de 2 anos anteriores e distintos, eu procurei, dentro da minha experiência, trazer alguns trabalhos que estejam alinhados com esse tipo de situação. O material, a aula de Glenda, ela reforça muito, assim, ela deixa muito claro. Eu acho que o que eu vou apresentar agora é uma resposta às limitações e às dificuldades que a gente encontra dentro dessa realidade da cultura de gestão em design, que as empresas ainda não têm, né? Que é um processo de amadurecimento, vamos assim dizer. Não é uma crítica direta, mas sim uma constatação de uma dificuldade mesmo das pessoas compreenderem design, por ser uma profissão também que não é uma coisa tão antiga, né? É uma profissão bem, bem recente. E aqui na nossa região tem todas as limitações que o Glenda já apresentou aí tão bem, já abordou aí tão bem. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Veja se chegou para vocês aí. Está aparecendo, Rivaldo, está aparecendo. Tá ok aí para todos, né? E todas. Então, eu busquei, dentro de que as provas, as questões apresentavam, eu busquei pegar materiais que pudessem estar associados, ou seja, eu não estou trazendo a gestão da forma que Glenda apresentou, que é uma forma bem mais completa, vamos assim dizer, e bem mais estruturada para uma indústria. Inclusive, Glenda, como vem da área de estudo voltado para a área de indústria, a coisa funciona de um jeito. Eu busquei um pouco trazer para o lado realmente do serviço, do mercado, dentro da minha realidade, né? De trabalho, desse tempo que eu trabalho. Então, eu
estou trazendo aqui as minhas experiências e a minha forma de trabalhar, as soluções que eu consegui encontrar e consegui principalmente aplicar dentro de realidades realmente de mercado, realidades práticas. Essa é a coisa como ela acontece, né? Com todas as limitações e todas as dificuldades que a gente encontra, todos os desafios que a gente encontra no dia a dia. Então, aqui, vou falar um pouquinho sobre os meus processos, né? O que é que, do que tudo que eu estudei até o momento, o que eu pude aplicar e o que eu pude desenvolver. Então, pontos que eu acho que são muito importantes para a gente pensar. O primeiro passo deles é entender o problema antes de apresentar a solução. Então, a cada trabalho, a cada projeto desenvolvido e o que eu ia observando dessas limitações, desafios e possibilidades, eu fui desenhando esse modelo para conseguir entregar e, de certa forma, fazer o que a Glenda falou, de catequizar um pouco cada cliente a partir do projeto real, mesmo de um trabalho com começo, meio e fim, com um tempo, com uma verba. Então, tudo tem suas limitações. E aí, o que é importante? Entender o problema antes de apresentar a solução. Ou seja, antes de pensar em criar, a gente precisa mergulhar realmente no problema do cliente, né, no problema do design, para que a gente possa trazer, de fato, uma solução que esteja alinhada. E esse foi um processo que eu entendi com o tempo, que para mim serviu como uma estratégia de conseguir conduzir o cliente. Ou seja, qual é a primeira conclusão que eu tirei? O cliente ele não entende. E ele não tem necessariamente a obrigação de entender. Então, a gente, como profissional que tem essa qualificação, a gente pode contribuir e ajudar o cliente a entender, e a partir desse processo a gente consegue ter um controle sobre as decisões. Então, esse foi um dos pilares que eu identifiquei. Estou olhando aqui, às vezes, para o lado, porque eu estou com duas telas. Entender o problema antes de apresentar a solução. Estruturar os processos. Então, esse é uma outra etapa bem importante. É natural que quem trabalha com a parte criativa, e eu vejo muito isso, eu também passei muito por esse processo, de querer ir direto para a criação, que é a parte mais prazerosa, de realmente desenhar e pensar nas soluções. E, às vezes, a gente vai, quando chega lá no final do processo, o cliente faz, eita, não era bem isso que eu estava pensando. E aí você começa a ver que é muito importante você passar por esse processo de estruturação para você realmente ter esse controle de onde você está vindo e para onde você quer ir, com realmente um direcionamento. Métodos de coleta de informações, esse é um outro ponto importantíssimo. Dentro do meu processo de gestão, eu passei a utilizar como montagem de brief entrevistas. É uma das ferramentas que eu mais uso. Então, eu converso muito com o cliente e eu gravo a conversa. Essa é uma técnica que eu passei a fazer. Quando eu vou fazer um processo de construção de brief, eu gravo a conversa com o cliente, claro, com autorização, tem todo esse processo inicial, né, que a gente precisa deixar claro para o cliente, eu vou gravar aqui a conversa, e a gente, depois desse processo gravado, eu escuto essa entrevista sozinho. Claro, eu levo um questionário ali com 10 perguntas, mais ou menos, gravo, mas normalmente o cliente fica muito à vontade para contar a história dele, para contar a história da empresa, e a partir daí, e trazendo informações que tenham relação com o projeto, e depois eu faço a decupagem dessa gravação. Eu vou escutando e vou tirando ali, anotando tudo que eu acho que é importante para o projeto. Muita coisa se perde, tem muita conversa que fica meio que no nível de bate-papo. Mas é legal porque a gente pega o clima da conversa, a gente pega a intenção do cliente. Então, isso é uma ferramenta que eu gosto muito de usar. E, por último, a condução do processo com o cliente. Aí, nos próximos slides, eu vou mostrar melhor esse processo, que um dos trabalhos, inclusive, foi um dos casos que eu utilizei no meu TCC, com Glenda, foi esse processo de condução do cliente. A gente munir o cliente de informação de maneira que a gente, com isso, consiga dar ao cliente
capacidade, condição de opinar tecnicamente, com o mínimo que ele tem vamos dizer assim, de habilidade com a nossa área, mas, ao mesmo tempo, a gente consegue manter ele no trilho. Vai acontecer muito, quem ainda não estiver no mercado, desenvolve um projeto, apresenta ao cliente, que a gente faz, eu vou levar para casa e vou mostrar ou a minha esposa, ou ao meu esposo, ou ao meu irmão, e vou trazer aí as opiniões. E isso é um problema sério, porque normalmente quem está fora do projeto não tem o contexto, né? Não tem a contextualização do que é o projeto, a estratégia, a definição de marketing, não tem essa informação. Então, isso é um desafio para a gente. E eu encontrei nesse processo, nessa ferramenta, uma maneira de conseguir manter esse foco do que a gente, que a gente precisa e como tomar decisões. Então, a conclusão aqui dessas 4 etapas é traduzir as necessidades em estratégias visuais. Esse é um outro ponto também que eu busco muito nos meus projetos, o famoso desenhar para você entender. Então, tudo isso eu busco trabalhar ao máximo essa informação de maneira visual, porque facilita muito o entendimento por parte do cliente em relação ao que a gente está trabalhando. Então, tem aí 4 etapas que eu busco seguir, e elas não são rígidas. Cada projeto é uma coisa nova, então, a cada projeto tem momentos que eu retiro etapas, tem momentos que eu acrescento outras coisas. Existe uma certa flexibilidade dentro do processo, que a gente, a depender da característica do projeto, a gente consegue ou não utilizar. Então, é importante também ter esse olhar. Então, na primeira etapa, que é a etapa de escuta, são entrevistas que eu faço gravada, a questão de questionários, né, perguntas e respostas, e com isso eu consigo coletar informações. E aí eu vou para a segunda etapa, que é a etapa da tradução, que é onde eu faço a decupagem, né, das informações que foram coletadas no processo, e em seguida eu faço a montagem do brief, que é ali onde eu tenho realmente as informações estruturadas para que eu possa, num segundo momento do encontro com o cliente, eu consiga verificar se eu estou no caminho certo. Então, a montagem do brief ela é importante porque é o documento que vai nos dar a clareza de que a gente está no caminho certo, para a gente não se perder do caminho, que é algo muito fácil nessa área de quem trabalha com criatividade. A terceira etapa seria a clareza, que aí, no caso, já é o resultado do brief, né? Eu já falei um pouquinho agora. E, por último, um alinhamento, que é onde a gente vai fazer os testes, né? Os pré-testes, questionários online e uma apresentação. Eu trabalho hoje, normalmente, quando eu vou desenvolver um projeto, a depender do tipo de projeto, com 2 arquivos. Eu tenho um arquivo de apresentação, onde ali vai estar a condução de cada etapa do processo, por exemplo, seja num projeto de identidade visual, seja num projeto de sinalização, e, ao final, eu vou trabalhar com um segundo arquivo, que é justamente o projeto final. Então, no início, eu senti uma certa... Quando eu comecei a trabalhar dessa forma, eu queria condensar tudo em um único arquivo. Depois eu fui vendo que cada etapa tinha um arquivo, e aí um ajuda o cliente e o outro é aquele trabalho que vai ajudar a produção, que é quando ele vai para a linha de produção, seja um projeto de produto, seja com as especificações técnicas. Então, com o tempo, a gente vai compreendendo e vai ajustando as coisas. Está indo tranquilo, gente? Estou rápido, tá tranquilo, entendimento. E aí, pelo que eu vi nas provas, eu busquei fragmentar um pouco o assunto, de maneira ao que eu vi sendo abordado nas provas, trazer, vamos dizer assim, exemplos práticos de assuntos que foram abordados, a parte de design thinking, a parte de prototipagem, a parte de planejamento. Então, eu peguei projetos que eu identifiquei que faziam parte, que atendiam esse assunto, e trouxe eles de forma meio que aleatória. Não estou com um projeto aqui, não trouxe um projeto vamos dizer assim, de identidade visual com começo, meio e fim, trazendo toda a estratégia. E sim, eu trouxe trabalhos que atendem, vamos dizer assim, a
caminhos diferentes. Então, estou pegando exemplos práticos dentro do que foi abordado tanto pelo material de Glenda quanto pelo material das provas. Esse primeiro projeto foi um projeto de uma padronização de um banho terapêutico dentro do cliente pelo IPEL, que é a clínica veterinária da qual é da minha esposa, e eu costumo brincar, eu digo que, inclusive ela está presente, está assistindo aí, eu costumo brincar que é o meu grande laboratório. É legal porque nessa empresa eu sou o design e eu sou o cliente. Então, assim, eu tenho os dois olhares. É bem bacana porque eu consigo circular por todas as etapas da empresa, né? Normalmente, quando eu atendo um cliente direto, ele tem informações que eu não tenho acesso, eu não tenho a dimensão exata de como a empresa funciona. Então, assim, eu tenho mais acesso ao olhar do diretor, né, da empresa ou do diretor de marketing, e no caso da clínica, não, eu consigo circular em todas as áreas, e isso para mim é um grande laboratório. E o que é que a gente fez? Qual era o desafio? O desafio era padronizar os processos do banho terapêutico da clínica dermatológica, né, da clínica Pelipelli, a dermatologia e radiologia veterinária é uma clínica especializada só em dermatologia, de maneira a garantir que todos os processos sejam executados de forma sistemática e, com isso, garantir a eficiência e a eficácia do serviço. Glenda falou muito sobre essa questão de eficiência e eficácia, né, na apresentação dela. E aí, o que é que a gente fez? A gente pegamos aqui o processo do início ao fim. Qual era a nossa necessidade? Qual era a necessidade que a gente percebeu? Era que esse processo de um banho, veja, ele é uma etapa dentro de várias etapas da empresa, né, da clínica. Ela tem a parte de atendimento clínico, que é a parte de consultório, onde vem a consulta, os exames. Ela tem a parte de laboratório, onde ela faz os exames direcionados para a questão das doenças de pele, e ela tem o laboratório, o banho e tosa, né, a sala de banho, a gente nem chama de banho e tosa, chama de sala de banho, onde ali existe um processo bem específico, que é o processo do banho, que para ela tem uma importância muito grande. E isso foi fruto de uma disciplina que eu paguei no curso, que era a disciplina de qualidade em design. Então, eu peguei ali o trabalho final da disciplina e busquei aplicar ali aquele conhecimento de forma prática e meio que laboral mesmo, para a gente conseguir padronizar esse processo. É um serviço, não é um produto, né? E aí a gente pegou todas as entradas e todas as saídas e montou os indicativos, né, os indicadores, as entradas, o benchmark, as entradas físicas, as entradas lógicas, as metas. E, por outro lado, as diretrizes de processo, saídas lógicas, saídas físicas, indicações de desempenho, alocações de recursos e o programa de melhoria contínua. Ou seja, a gente primeiro botou no papel todas as etapas e todos os recursos para, a partir dali, a gente montar um processo que gerou um fluxograma. Então, o banho, o que na maioria das clínicas é um processo decidido pelo banhista, aquele cara que vai lá, pega o cachorro, molha, passa o shampoo, esfrega, depois seca e faz a tosa, em alguns casos, em outros não. No nosso caso, a gente aplicou justamente as ferramentas da gestão para que a gente tivesse uma padronização e para que a gente tivesse um resultado, vamos dizer assim, definido e perseguido, né? Então, a gente tem aqui cada etapa que a equipe, mesmo que exista uma rotatividade, ou seja, hoje seja um funcionário, daqui a um ano seja outro, a gente consegue manter essa padronização de maneira a garantir que o processo ele seja seguido e checado. E, com isso, a gente consegue manter uma qualidade. Então, esse foi um processo bem interessante que a gente fez, onde a gente tem o início do banho, a pessoa avalia se o paciente está numa condição X, se ele não tiver, ele vai para esse lado, de que aí, no caso, são determinações de processos passo a passo, ele chegando a concluir que está ok, ele volta, e aqui a gente tem e ele segue, né? Aqui a gente tem um processo que ele, enquanto ele não for resolvido, ele não passa para a próxima etapa, e à medida que ele vai resolvendo, a gente vai seguindo, claro, obedecendo e respeitando as limitações,
as características de cada paciente. Mas a gente consegue ter aí um nível de satisfação muito grande em relação ao que foi definido e ao que foi desenvolvido. Então, isso foi um processo bem interessante que a gente conseguiu um resultado bem bacana e mantém esse projeto, eu acho que mais de 5 anos, eu acho que a gente implementou e até hoje ele permanece. Alguém levantou a mão. Oi, fui eu, Rivaldo. Oi. É só para dar um esclarecimento aos alunos, como a gente tem alunos de primeiro período aqui também, para o pessoal entender que, gente, design, ele envolve uma área muito mais ampla. Não é só a confecção de algum objeto, um cartaz, um produto. O design também engloba, por exemplo, que é excelente esse exemplo que o Rivaldo está dando, de projetar um sistema. Isso também faz parte do design. Então, é para o pessoal entender que é uma coisa bem mais ampla. Então, Rivaldo está mostrando aí um sistema que foi projetado a partir dos princípios do design para um cliente que, no caso, é uma clínica veterinária. Então, o design também pode projetar a partir das etapas que ele conhece ali, daquele fluxo de uma determinada empresa, que, independente do que aquela empresa produz, o designer pode também projetar um sistema como esse. É só para esclarecer isso para o pessoal. Maravilha. Só para complementar, que é o design de serviços, né? Design de serviços, design estratégico. Exato. E a gente também desenvolveu uma ficha, né? O banho, ele acompanha uma ficha, que hoje, inclusive, eu venho tentando transformar isso num sistema automatizado, onde o profissional ele tenha isso numa tela touch e ele consiga fazer as etapas e devolver as informações para o sistema. E aí, com isso, a gente consegue interligar todos os departamentos de modo que os processos eles sigam e eles respeitem o que foi estabelecido na estratégia, né? na gestão. Né? Então, realmente, é o que a Sofia falou. Eu trouxe quatro exemplos e vocês vão ver que são exemplos bem distintos. Assim. Esse, realmente, ele está bem focado no serviço, mas os próximos são de outras áreas que assim, são de outras áreas que eu acho que vai dar essa... Por isso que eu falei que ele vai estar bem pulverizado, vai dar esse entendimento. Então, esse foi o primeiro exemplo, né, o primeiro caso que eu trouxe, e aí agora eu vou para um outro campo bem diferente, e é legal essa coisa para se entender o quão amplo é a área da gente, né? Design é uma área muito ampla, né? Isso é incrível. Design de música, design de produtos, design de serviços, design... por exemplo, essa que eu vou apresentar agora está na área da política, que é uma área também que eu atuo. Então, foi um desafio. E o que é importante eu dizer aqui é que dentro dessa limitação da cultura do design que a gente tem, eu entendo que existem oportunidades para a gente poder aplicar o conhecimento que a gente tem de forma estratégica e de forma de gestão, de maneira que o cliente entenda as nossas habilidades e a gente consiga esse espaço que Glenda falou ali num dos slides, né? Das limitações que a gente tem, às vezes, por não ter essa noção de como funciona uma empresa, de não ter ou às vezes não ter mesmo o espaço, né? Às vezes o cliente não dá esse espaço, a gente tem o conhecimento, mas o cliente não dá. Então, eu vejo essas oportunidades e aí eu busco aplicar o conhecimento de maneira que o cliente entenda. Eu não sabia que existia isso. Então, pode ser feito dessa forma? Pode. Então, assim, tudo é uma oportunidade, a depender de quanto a gente esteja preparado para aproveitá-la. Então, esse projeto foi um projeto de uma campanha política da qual eu trabalhei, foi a campanha do ano passado aqui da prefeitura, da campanha da prefeita de Caruaru, do qual foi um momento da campanha, né? Eu estou trazendo isso aqui como um exemplo, foi uma parte do processo que, de certa forma, ele não chegou
assim, as pessoas não tiveram, não foi um trabalho que foi a público, foi um trabalho de bastidor, mas de uma importância muito grande. Qual era o desafio? Era auxiliar o setor jurídico da campanha no processo de utilização da lei eleitoral na relação de proporções entre os nomes dos candidatos e vice-candidatos a prefeito de Caruaru. Vou explicar com mais detalhe para vocês. De repente, chegou para mim um dos advogados da campanha e disse, a gente tem um problema. Foi percebido, foi observado que existe uma desproporcionalidade, porque a lei eleitoral, a gente, quando vai fazer uma campanha, a gente recebe um manual com tudo que pode e o que não pode dentro de uma campanha. Existe legislação para isso, que precisa ser obedecida, porque os candidatos são punidos com o tempo que eles perdem, com um monte de recursos que podem ser perdidos durante uma campanha, a depender dessa questão jurídica. Então, o que é que eles perceberam? O que é que foi observado? Aí vocês vão ver a importância do trabalho de design dentro de um processo. Foi observado que o nome do vice-prefeito no logotipo do candidato, que hoje é o prefeito, que ele se reelegeu, que é o Rodrigo Pinheiro, era menor do que a lei estabelecia. Existia uma proporcionalidade que deveria ser respeitada. A gente respeitou, porque a gente tinha um manual, a gente foi lá, viu no manual e fez, mas o concorrente não respeitou. Eu estou falando dessa parte aqui. Veja a proporção do nome do candidato e do nome do vice, do logotipo deles, para o nosso. E aí, um dos advogados chegou na sala lá da gente, na sala de criação, e disse, a gente está com um problema. A gente precisa provar juridicamente, eu vou levar isso para o tribunal, que é o tribunal, acho que é o TRF, que é o tribunal que julga, a campanha. A campanha ela acontece num período de 2 meses, e nesse período existe um tribunal ali diariamente recebendo processos, julgando e dando vereditos. E ele precisava provar isso de forma, do papel, prática, de que a gente tinha seguido e que eles não tinham seguido. E aí eu parei, sentei e disse, deixa aqui comigo, me dá um tempo que eu vou estudar como é que eu vou fazer isso. E aí eu comecei a estudar e fui buscar os livros, a questão de regra de proporcionalidade, aplicação áurea, todo aquele processo que a gente estuda na faculdade e às vezes acha que não tem utilidade, acontece muito isso. E são ferramentas assim, fundamentais para a gente desenvolver o trabalho. E aí, o que a gente fez? A gente fez todo o mapeamento de dimensões do logotipo. Em cima desse processo, a gente contabilizou isso em milimetragem mesmo, ou seja, eu mapeei, desenvolvi o processo de medidas, utilizei um software, inclusive, pesquisei, encontrei um software que fazia essa avaliação por pontos, e em cima disso a gente conseguiu identificar que o nome do prefeito tinha, eu não lembro, mas aqui é a escala de milhares de pontos, onde a gente tinha uma proporção de 31,10% do nome do vice-prefeito para o nome do prefeito, dentro do nosso logotipo. Foi um cálculo realizado a partir da comparação dos somatórios entre o total de área ocupada no logotipo pelo nome do candidato a prefeito em relação à área ocupada pelo nome do candidato a vice-prefeito. E aí a gente fez o mesmo teste utilizando o logotipo do candidato da oposição. E a gente, fazendo essa avaliação, a gente concluiu que eles estavam usando uma área de 10%, quando o mínimo era 30%. Então, a gente fez esse escalonamento e a gente conseguiu comprovar, de forma material, que a nossa proporção era de 31,10%, se eu não me engano, o limite era 30%, o limite mínimo, e o deles era de 10,33%. E a importância da estratégia dentro de um processo desse é que durante, eu acho que o período de 1 semana, 10 dias, toda a comunicação visual da campanha deles foi obrigatória a ser retirada para refazer todo o material para voltar. Então, todas as bandeiras que estavam espalhadas pela cidade, todo o material de adesivação, a Justiça Eleitoral ordenou que eles precisavam retirar e reimprimir todo o material obedecendo o que a legislação orientava.
aí você vê a importância do trabalho de um design, a importância da gestão, a importância da estratégia, que foi fator determinante para uma decisão jurídica. Então, assim, é bem interessante eu trouxe esse caso porque ele foge muito do que a gente está acostumado a entender enquanto gestão de design, mas não deixa de ser gestão. Né? A gente fez um trabalho ali de gestão de uma informação que precisava ser exato, Sofia, prejuízo financeiro. E, assim, como é um trabalho com um prazo, e o prazo é muito curto, são 60 dias uma campanha, diferente de ou seja, ela começa e termina com 60 dias, né? E isso dá a condição de uma eleição ou uma reeleição, né, de um candidato. Então, é bem interessante. Eu trouxe esse trabalho porque, dentro do que eu vi em uma das perguntas das provas, eu achei ele bem pertinente. Aí vamos a um terceiro projeto, que a gente foge também, sai um pouco dessa área e já vou para uma outra área, que é mais a área de identidade visual. Esse projeto eu utilizei ele no meu trabalho, inclusive, de TCC. E qual foi o desafio? Aí a gente desenvolveu o nome e a identidade visual de um lançamento de uma marca de moda aqui da cidade. A marca é Distinto. E qual era o desafio desse projeto? Auxiliar o cliente no processo de criação do nome e da identidade visual da marca. Eram 3 sócios. Foi bem interessante esse projeto, porque eram 3 sócios. Um dos sócios era a pessoa que realmente desenvolvia o produto, fabricava as roupas. O outro sócio era investidor, ele estava ali entrando só com investimento na empresa. E o terceiro sócio era o administrador da parte mais de comunicação, de marketing. Ele estava mais direcionado para a parte de gestão da empresa. E na primeira reunião da gente, eles apresentaram algumas sugestões que eles tinham, algumas ideias que eles tinham, e um deles, que era justamente o principal, que era o sócio que tinha experiência na produção, ele me falou, ele confessou, eu tenho algumas ideias, mas eu não tenho segurança de qual é a melhor. Então, assim, foi um projeto bem desafiador, inclusive acho que foi um dos primeiros projetos que eu comecei a implementar esse processo de gestão e de cocriação e de parte, que é o meu tema do meu trabalho, que é a participação do cliente dentro do processo. Eu insiro o cliente dentro do processo, de maneira que ele seja munido de informações, que eu consiga passar o máximo de técnica para ele, para que na hora que ele vá decidir, escolher, ele esteja orientado, ele não faça simplesmente pelo gostei ou não gostei, que é o que acontece muito na área de trabalho da gente, de escolha. Muitos clientes, não gostei, mas por quê? Não sei, mas eu não gostei. Então, assim, eu busco fugir um pouco disso, e foi essa forma que eu encontrei. Então, a gente fez o trabalho, eles tinham a indefinição de nome, né? Eles tinham algumas sugestões de nome, que no final, tudo que eles sugeriram, eu também tenho cuidado de acatar o que eles estão pensando. Assim, é uma regra que eu uso muito nas reuniões. Eu digo, aqui vale tudo, todas as possibilidades devem ser avaliadas e devem ter o mesmo direito de pé de igualdade, todas as sugestões. E a segunda solicitação que eu faço evitem apego, tentem entrar ao máximo neutro, sem uma preferência, eu gosto mais desse, porque aí você vai, de certa forma, criar uma muleta, vamos assim dizer, e tendenciar a uma escolha pelo que você gosta mais. Porque, na verdade, a gente não cria para o cliente, a gente cria para o cliente do cliente. Né? O meu cliente não é consumidor do próprio produto. Existe o consumidor, né? que é maioria, né? Ele é só mais um. Então, eu sempre tenho esse cuidado de deixar isso claro. Eu crio para o teu cliente e não para você. E, por último, como eu já falei, foi a questão da insegurança da escolha. Então, aqui vou mostrar que tem mais, assim, eu selecionei algumas, mas tem um monte. Eu tenho um projeto, assim, posso até, se for o caso, abrir o projeto inteiro para mostrar para vocês, mas são muitas ferramentas que eu utilizo. Então, aqui é uma ferramenta que é a ferramenta de criação de nome, que eu utilizo. Eu peguei alguns métodos. Existe pouca literatura no Brasil na área de name. Eu acho que deve existir dois livros só. E dentro do que eu consegui dessas informações, eu fui adaptando e construindo o meu método, né? Lógico, a partir de outros métodos. Não é um método 100% meu, mas é uma mistura de métodos. E aí existem ferramentas de
pesquisa, no caso a gente faz com a participação de público, então eu testo todas as possibilidades com questionários online de percepção de marca. Então, aqui existe uma outra ferramenta que a gente faz um mapeamento de todas as informações, ou seja, toda aquela coleta de briefing eu trago para cá, o que é o produto, quais são os valores, qual é a motivação, os benefícios da marca, então todo o processo eu boto dentro dessas planilhas, até a Glenda brincava, ela dizia, Valdo, é o único design que eu conheço que cria com um Excel. Eu uso muito Excel nas minhas coisas. E aí, gráficos de avaliação, de desempenhos, alinhamento estratégico, estrutura fonética, valores semânticos. Então, são ferramentas que são bem importantes para que o cliente entenda o nosso trabalho e para que ele valorize, porque às vezes o cliente acha que o nosso trabalho é assim, a gente senta, pega um papel, uma caneta e sai rabiscando e tive uma ideia aleatória. Então, eu faço questão de dentro dos meus projetos, mostrar ao cliente todas as etapas para que ele entenda e que ele valorize o trabalho. Ele vê que existe um trabalho árduo, vamos assim dizer, de muita estratégia, de muita pesquisa, e isso, no final, quando eu apresento a solução, ela está bem embasada, ou seja, a possibilidade do cliente ir pelo caminho do gostei ou não gostei, ela é bastante reduzida, eu consigo reduzir isso. Então, prosseguindo aqui, vem a parte criativa, né? Então, a partir do que foi estabelecido como técnica, como estratégia, como informação, chega aquele momento que aquilo ali vai para um stand-by, né? Eu dou uma pausa naquilo e no momento da criação realmente a gente deixa fluir, sabendo que o inconsciente está trabalhando e que o inconsciente é responsável pelos insights que a gente tem, pelos insights que a gente tem. Então, aqui foram alguns rabiscos do caminho que a gente podia desenvolver para essa identidade visual, trabalhando os valores que a gente definiu em estratégia. Aqui são os rascunhos e os primeiros estudos. Esse projeto é bem mais amplo, mas eu trouxe aqui só que eu sei que o pessoal gosta de ver, né, a coisa na prática, né? Então, como ficou o trabalho. E aqui é o resultado final do trabalho, né, a identidade visual mesmo da marca. O nome foi bem interessante, porque o nome ficou como distinto. Era um nome que, a princípio, o cliente não acreditava que pudesse ser registrado, porque é um nome muito óbvio, e isso é muito bom. Então, assim, eu acho que eu tive duas situações de nomes que eu criei que, normalmente, dá muito trabalho para registro, porque já são nomes que muita gente pensou. Foi distinto, e a clínica, que é Pelo e Pele, né? Foi um nome que esse Pelo e Pele foi criado em conjunto, né? Eu e minha esposa, e a Diana, e a gente conseguiu registrar essas duas marcas. Então, assim, foi um feito, foi uma surpresa bem agradável, porque eu imaginava que não fosse dar registro, que isso é uma outra etapa também que a gente faz. Hoje, quando preciso, eu tenho uma pessoa da área de direito, mas eu sei fazer registro. Então, foram marcas que eu mesmo registrei. Mas hoje eu tenho procurado trabalhar com um colega que é da área do direito, que às vezes precisa inclusive, nós tivemos aqui a palestra sobre isso. Uma das primeiras palestras foi sobre essa questão de patente, direito autoral. A gente trouxe 3 advogados aqui de Caruaru que trouxeram bastante informação sobre isso, e para a gente que é de design é super importante. Uma curiosidade, Kleber Lindoso participou? Não, foi o doutor Numeriano. Kleber é muito bom, porque ele é da área criativa, inclusive. Foi doutor Numeriano, foi uma outra advogada, que eu esqueci o nome dela agora. 2 advogadas, uma foi ex-aluna nossa de design, ambas são da parte da comissão de design de moda, direito de moda da OAB de Caruaru. Bacana. Depois eu vou apresentar a Kleber para vocês, caso vocês não conheçam. Ele é da área de produção de audiovisual, ele tem uma produtora de áudio, ele trabalhou muito tempo, ainda trabalha com a parte de áudio, e ele se formou em Direito e se especializou em Direito de marcas e patentes, né, em Direito autoral. Então, ele tem os 2 lados, e é bem legal, assim, ele tem um conhecimento muito bom. Depois eu quero apresentar eles a vocês, para, de repente, em outros momentos, vocês se convidarem. Então, esse foi o resultado do trabalho, né, o resultado prático, né, da marca aplicada, os mockups, tudo direitinho, e o cliente ficou bem satisfeito. E o bacana foi que, ao final, eles reforçaram, né? Para mim foi muito satisfatório, que eles disseram,
acho que foi o primeiro trabalho que eu fiz aplicando esse método, e um deles, o principal, que foi quem decidiu, ele disse, não, agora eu estou seguro de escolher, porque eu sei o que é que eu estou fazendo. Não está sendo uma coisa, uma decisão em cima do gostei ou não gostei, sim em cima de uma estratégia que foi definida lá no briefing e que a gente conseguiu atender. Ou seja, a gente tinha os indicativos de que... E outra coisa também que é interessante, eu fiz um trabalho de naming, não está aqui, mas eu vou citar, que foram quase 20 pessoas, quase 20 profissionais envolvidos, para um nome de uma empresa que era um conglomerado de empresas da área de tecnologia. O nome da empresa era Órbita. Ela não existe mais, mas era um grupo lá do pessoal do Armazém da Criatividade. E a gente fez um trabalho que foi bem interessante, porque foi muita gente participando, muitas opiniões, e a gente conseguiu não ter tanto conflito. Então, foi uma experiência bem interessante, que inclusive está no meu TCC. E aí eu vou agora para um outro projeto bem diferente, né, do que foi apresentado até agora, que foi um projeto de sinalização. Foi um trabalho meu dentro da faculdade e da universidade, na disciplina de sinalização, onde aqui eu vou falar um pouquinho da importância da prototipagem, que é uma das coisas muito faladas dentro das provas, né? Eu vi que foi assunto de prova, né? Falando dessa questão da gestão de processo, né? E qual foi o desafio que eu observei? Inclusive, até virou uma brincadeira, a professora Marcela, não sei se o pessoal já teve essa disciplina, eu acho que ainda não, que é o pessoal mais de início de curso, acho que ela é a partir do 4º, do 5º período, e ela brinca que ela disse que depois que eu passei pela disciplina, o pessoal ficou com raiva, porque eu mudei algumas coisas na disciplina. E o que foi que eu mudei? Eu percebi, um dos trabalhos que eu acho que é o último trabalho da disciplina, é criar identidade visual, aliás, assim, um projeto de sinalização para um cliente e fazer um protótipo. E esse protótipo, normalmente, o pessoal desenhava e mandava para uma gráfica aqui na cidade. Escolhia uma gráfica dessas rápidas para fazer aquele protótipo. E, por coincidência, um dos períodos acaba aí entre junho e julho, né? Um dos períodos. Quando voltar à normalidade, que eu sei que agora a vida de vocês está bem corrida, né? Está sendo 3 períodos em um ano. Mas, normalmente, quando está no período normal, aí em junho, mais ou menos, está terminando um dos períodos, né? E é justamente quando a cada 2 anos tem campanha política, então as gráficas estão abarrotadas de trabalho. Então, chega ali um estudante de design, uma gráfica dessa, e diz, eu quero desenvolver uma placa para fazer o meu trabalho de faculdade. E a maioria das gráficas não vão ter muito tempo, nem vão dar muita atenção, porque é um projeto que não vai ter rentabilidade para aquela gráfica, parar ali uma produção para desenvolver um protótipo. Normalmente são protótipos bem complexos, normalmente quem está estudando, isso é uma característica do aluno que está aprendendo, quer usar todos os recursos, tem várias ideias, então quer aplicar tudo para ver como fica. Então, a simplificação é uma coisa que não é muito assim, normal em quem está estudando. A gente quer experimentar. Então, são projetos complexos que aí, às vezes, o resultado... Então, eu via muito pessoal estressado. Eu fui monitor, inclusive, da disciplina. Então, eu via muito pessoal, alunos estressados porque não deu tempo, porque o projeto ficou mal feito, e aí era um estresse final de período, passivo de reprovação e tal. E uma outra disciplina que eu cursei, que é a disciplina de professor Tony, que era de prototipagem, tem um laboratório dentro da faculdade, inclusive eu indico a todo mundo conhecer e pagar a disciplina maravilhosa, a disciplina do professor Tony, que é a parte de produção, né, de mockups. Eu tinha pago, inclusive, a disciplina dele. E aí, o que é que eu fiz? Eu decidi eu mesmo fazer o protótipo. E qual é o argumento? Inclusive, acontece muito. Quando chega na gráfica que vai fazer aquele projeto, o pessoal da gráfica fala, não dá para fazer isso, não. É muito complexo. Às vezes, o pessoal da gráfica não quer entrar num projeto muito difícil. E aí, serve de argumento. Se eu consigo fazer em casa sem ferramenta, só com as ferramentas manuais, qualquer gráfica consegue, porque gráfica tem maquinário, né? É um processo industrializado. Então, esse foi um dos pontos que eu achei importante. Então, qual era o desafio? A prototipagem da amostra da placa para o projeto final, o fornecedor da gráfica sem tempo para a execução do projeto, dificuldade de acesso do aluno à produção para acompanhar a produção do protótipo, ou seja, deixa lá e vai buscar com 15 dias. E não vai ter muito o que fazer. Normalmente é um dia antes de apresentar o trabalho da disciplina.
e o tempo de execução, testes e ajustes para a conclusão do projeto. Então, identificando essas dificuldades, eu já tinha essa experiência, né? Não é nem que eu, quando paguei a disciplina, eu percebi isso no final. Quando eu entrei na disciplina, eu já percebi. Eu digo, ó, quando chegar na gráfica vai ter problema, porque eu tive muito problema. Eu trabalhei com agência de publicidade e a gente desenvolvia projeto, mandava para a gráfica, e vinha com problema, a gente tinha que voltar e tal. Mas aí com uma condição melhor, porque eu estava trabalhando dentro de uma agência que tinha uma estrutura, um cliente grande tinha aquele poder de negociação com a gráfica. No caso de um aluno que está chegando ali com um protótipo, uma coisinha simples, o cara da gráfica às vezes, não dá não para fazer não, aqui e manda para outra gráfica. Então, é uma realidade. Então, eu identifiquei nisso. Esse era o projeto, né? A gente fez as placas de sinalização do ICIA, fez o projeto total. Aqui eu trouxe só algum exemplo, mas esse era o projeto, a especificação do que era o projeto, e a partir daí a gente foi para realmente a execução. Então, eu fiz isso em casa. Eu peguei a madeira, cortei o MDF, comprei as tintas, aprendi as técnicas na disciplina com o professor, de que primeiro você aplica o primer para proteger a peça, depois você vem com a tinta, então com tinta spray. Não é um processo industrializado, mas a gente tem essas latinhas que vendem em lojas de pintura, então eu comprei a tinta, especifiquei as cores, a parte de aplicação da sinalização, e a gente conseguiu desenvolver todo o protótipo e apresentar no último dia da aula. E aí a professora Marcela apresentou as próximas turmas com a obrigatoriedade do próprio aluno fazer. O pessoal ficou com raiva de mim, porque disse que eu arrumei um trabalho a mais para o pessoal. Mas eu acho que é muito legal, assim, eu acho que vale muito a pena a gente botar a mão na massa. Uma coisa que eu aprendi com um curso antes, eu trabalho com essa área. Eu comecei como micreiro, aquele sujeito que Glenda falou, lá em 1992, não existia na internet. E era isso, né? A gente fazia as coisas meio que no autodidatismo, né? Aprendendo com o pouco que a gente tinha. E eu trabalhei de 92 até 2013 nessa base, estudando. Claro, eu fiz um curso de publicidade aqui em outra faculdade aqui da cidade, eu tinha formação, mas quando eu entrei na Universidade Federal, que é muito diferente de uma faculdade particular, e quando eu tive acesso a esse universo do design, para mim foi uma das coisas assim mais fantásticas, foi essa possibilidade de eu poder fazer as coisas, eu colocar a mão na massa e eu desenvolver os protótipos. Então, é uma coisa que eu não abro mão. Eu ia até apresentar um outro projeto, mas acabei não colocando, até por conta do tempo, porque eu sei que o tempo está estourado, são 7 horas, eu vou dar uma aceleradazinha. Mas, assim, é muito legal esse trabalho de prototipagem. Então, esse foi um exemplo de que mais foi falado isso dentro, né, de uma das provas, mas esse é um exemplo também do trabalho do design, ou seja, eu trouxe 4 casos bem distintos para justamente tentar abordar o máximo possível de assuntos. Tá bom? Aqui eu concluo a minha parte e devolvo a palavra. Foi excelente, excelente. A gente sempre, como eu estou em SRB, né, tem alguns alunos, todo mundo aqui passou em SRB e tem gente que ainda está cursando, né, que a gente faz bastante coisa manual, algumas pessoas reclamam, né, professora, eu não sei mexer, não sei cortar, não sei colar, mas a gente explica, né, que a gente precisa quebrar esse esquema mental que as pessoas veem da escola, de só ficar sentada numa cadeira escrevendo. E em design a gente precisa conhecer os materiais, a gente precisa saber esses processos, mesmo que você não vá executar nos finalmente um projeto, mas você ter cortado o material, ter colado, ter conhecido manualmente, você sabe o que é, inclusive para dentro de uma gestão como essa de um projeto, você inclusive verificar a qualidade do serviço que está sendo prestado para você. Então, na hora que você, nesse seu exemplo, você pega uma placa, né? Você mesmo cortou, você mesmo viu as proporções, você mesmo viu o tipo de tinta que foi pintado, se aquilo vai funcionar. Tudo bem que pode ser, não, a minha placa aqui é de MDF, a original vai ser de outro material, no fim das contas. Mas você poder ver as proporções, poder ver aquilo tridimensional, poder ter essa experiência, você tem esse olhar diferente na hora que um cara prestar um serviço para você e você vê, não, isso não está com a qualidade que deveria estar.
né? Então, eu acho super importante ter esse conhecimento manual. Alguns alunos não entendem por que no curso a gente cobra tanto que você façam as coisas manuais, mas é porque lá fora vai ter gente que vai prestar o serviço, e se você só fica vendo as coisas digitalmente, você não vai saber se aquilo está com a qualidade que deveria estar ou não, né? Então, para o pessoal que ainda está aqui, a gente pode botar aqui uns 5 minutinhos para a gente encerrar. Vocês querem fazer pergunta? Vocês querem colocar alguma experiência de vocês, né? Querem dizer alguma coisa? Senão, a gente pode ir encerrando aqui. Vocês querem falar, pessoal, alguma coisa? Não esqueçam de acessar o link que está fixado para vocês poderem preencher o formulário, tá certo, pessoal? Alguém quer colocar alguma coisa? Não. Alguma experiência? Vocês pagaram a disciplina de gestão? Tem alguém aqui que pagou gestão com Glenda já? Olha, Bruno já pagou. Aí, ó, Vitória também já pagou gestão. Tem um bocado de gente aqui que já pagou gestão, tem umas 3 pessoas. Aí tá certo. Então, pessoal, as palestras excelentes, né? Vão ficar gravadas, a gente vai disponibilizar depois para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem. Glenda quer falar também? Eu queria complementar com uma coisa até que coloquei aqui no chat. A história de Rivaldo é muito interessante e eu acho que é muito emblemática. Porque, assim, ele veio de mercado, mas ele sempre foi uma pessoa extremamente inquieta. Então, ele não se limitava, por exemplo, a conhecimentos só da universidade. Tudo quanto é curso que aparecia, ele ia pagando os cursos, né, e incrementando o processo. Tanto que ele tem um processo projetual que é único dele, que foi ele que construiu a partir de todo esse conhecimento, toda essa bagagem que ele mesmo fez de investimento nele. Eu acho que é uma outra coisa que a gente precisa começar a fazer, né? Investir em nós mesmos enquanto profissionais, para que a gente não caia na mesmice, e para que a gente também se diferencie no mercado, porque quer queira, quer não, a gente, de certa forma, é uma organização, né? Uma empresa, né? E a gente precisa mostrar que nós somos diferentes dos concorrentes. Então, eu acho assim, eu parabenizo muito o Valdo em relação a isso. Sou, assim, tenho uma admiração incrível por ele. A Diana, por favor, não sinta ciúme, você bora aqui na comparação. E, assim, é isso, gente. Eu acho que ser designer, principalmente, é ser um curioso, e no máximo também a gente tentar não focar só naquilo que a gente tem de uma maneira facilitada. E também quebrar essas crenças limitantes de que a gente não consegue fazer as coisas. Porque, assim, talvez a gente não tenha tentado. Mesmo quando a gente tenta que dá errado, tenta mais uma vez, porque a gente precisa se estimular a se desafiar, né? E outra coisa, Glenda, que eu sempre gosto de dizer aos alunos, não tenham preconceito com as disciplinas. Olha, Rivaldo, ele atua mais na área de gráfico, mas ele foi pagar aí, como ele deu exemplo, né? Pagou a disciplina de toning, de prototipagem. Não é produto. Mas, gente, é super importante que o designer conheça as várias áreas. O curso foi unificado e vocês têm essa riqueza de ter todas essas disciplinas à disposição. Eu e Glenda, a gente é de uma época em que os cursos eram separados. Eu sou formada só em gráfico. Glenda é formada só em produto, né? Então, a gente não tinha opção para eu poder assistir uma disciplina no curso de produto que acontecia no mesmo corredor, eu não conseguia, porque a minha grade era muito preenchida com todas as disciplinas que eu precisava pagar do meu curso, e eu ficava ali só espiando o pessoal do produto pela sala. Eu passava e eu fazia, que massa essa disciplina, deve ser muito legal. E vocês estão num curso que hoje isso é tudo disponibilizado junto para vocês, né?
Então, vão assistir disciplinas de produto, vão assistir disciplinas de moda, né? Não tenham preconceito com as disciplinas, é o que eu gosto de enfatizar sempre. Então, pessoal, a gente vai encerrando agora. Eu agradeço demais a presença de Glenda e Rivaldo. Foi uma verdadeira aula, inclusive para mim, que não sou dessa área, né? Eu aprendi bastante sobre esse conteúdo. Eu acredito que os alunos também gostaram muito. E desejo para vocês um bom final de semana, né? Para quem vai fazer a prova do ENAD, gente, muita concentração, muita calma. Desejo toda a sorte do mundo para vocês conseguirem realizar a prova aí com tudo que vocês conhecem, né? Acredito que vocês estão preparados para isso. Então, a gente vai encerrando por aqui. Não deixem de preencher o formulário fixado, tá certo, pessoal? Obrigada, Glenda. Obrigada, Rivaldo. Bom final de semana. Obrigado também. Bom final de semana e boa sorte aí para todos. Bom final de semana, gente. Boa prova do ENAD. Torcendo por vocês. Beijo.